Bom, pessoal, eu fico muito agradecido, acho que todos nós temos que estar muito agradecidos. E nesse momento, antes de entrar propriamente no tema, eu acho que a gente deve elevar o nosso pensamento a Deus, à espiritualidade, aos espíritos de luz, nessa data tão importante para a história da nossa humanidade. Muitas pessoas, e aí eu coloco até os colegas, muitos até trabalhadores espíritas, eles não têm a noção da importância da data de hoje para o futuro do nosso orbe. Então acho que nós devemos agradecer a espiritualidade. Eu me sinto profundamente agradecido e feliz por estar aqui nesse dia junto a vocês e podermos receber todas essas vibrações positivas, toda essa energia que vem do alto e hoje atinge o planeta Terra, em função de nós termos atingido, sem maiores complicações, como nós vamos ver daqui a instantes, este dia. Este dia é um marco na história da humanidade. E, como eu disse antes, todos nós aqui que estamos encarnados devemos agradecer por estarmos nesse momento, neste mundo, nesta missão, nessa jornada, nesta fase que o planeta tanto precisa de nós, principalmente daquelas pessoas que têm noção da importância de nós nos espiritualizarmos e promovermos a nossa reforma íntima neste momento, sem deixar as coisas para depois. Podemos não ter a oportunidade de, numa próxima encarnação, resolver coisas que podemos resolver hoje. Então, não vamos postergar o momento agora. Este é o momento de transição planetária, este é o momento da transformação. E nós somos os agentes dessa transformação e responsáveis para conduzirmos os nossos irmãos que não estão tão esclarecidos quanto à relevância deste momento, de ajudarmos, de orientarmos, de conduzirmos da melhor maneira que for possível esse processo de habilitação de todos nós a habitarmos a nova Terra. Como diz a doutora Mônica, não só ela, os nossos irmãos cósmicos também, o projeto Nova Terra. Bom, data limite, 50 anos depois. É claro que nós vamos primeiro ver o 20 de julho de 2019, hoje, fim da moratória. Fim daquele prazo que foi pedido justamente no dia 20 de julho de 1969. Não foi antes, não foi depois. Foi 20 de julho de 69. Na reunião que nós vamos ver daqui a instantes na espiritualidade. Este dia, também, 20 de julho de 69, era um marco na história da humanidade. Pela primeira vez o homem pisava ao solo lunar. Apesar de tentativas anteriores, apesar do envio de sondas, a primeira tentativa com sucesso ocorreu justamente naquele dia 20 de julho de 1969. E naquela época a tripulação da Apollo 11, comandante Neil Armstrong, já falecido, foi o primeiro homem que pisou no solo lunar, Edward Aldrin Buzz
e Michael Collins, todos na época com 38 anos de idade. Ontem, quem assistiu o Jornal Nacional viu que estavam lá os representantes da família do Neil Armstrong, já falecido, e os astronautas, o Aldrin e o Collins, recebendo uma homenagem e celebrando o cinquentenário desta data. E o Neil Armstrong fez aquela famosa frase, né? Este é um pequeno passo para o homem, um gigantesco salto para a humanidade. Ele comentou naquela ocasião. Nesse dia 20 de julho de 69, Cristo teve uma importantíssima reunião no mundo espiritual, na região do nosso mundo, da Terra. Nessa reunião, emissários do nosso sistema solar, representantes da Confederação, altos espíritos dignatários da espiritualidade, Emmanuel estava presente, também o mentor do Chico, hoje já encarnado. E essa reunião, que foi revelada por Chico ao seu grande amigo Geraldo Lemos e a outros amigos do Chico, esses representantes do sistema solar, esses espíritos de luz, dirigentes de outros órgãos aqui próximos, queriam interferir, queriam autorização para interferir nos destinos do nosso mundo. Vocês lembram que naquela época nós estávamos em a fase da Guerra Fria, então havia um risco muito grande. Os Estados Unidos, na época a União Soviética, trocavam farpas a cada hora e a situação estava muito crítica. E o medo desses dirigentes, de outros órgãos próximos e de muitos espíritos também de luz, era de que nós sucumbíssemos a uma terceira grande guerra mundial, uma hecatombe de proporções globais. E esse era um temor perfeitamente aceitável, era uma coisa que realmente podia ter acontecido, graças a Deus não ocorreu. Então, aí Jesus, vamos ver aqui o que o Chico nos fala, né? Nosso Senhor deliberou conceder uma moratória de 50 anos à sociedade terrana, a iniciar-se em 20 de julho de 69, justamente no dia dessa reunião na espiritualidade. E, portanto, a findar-se em 20 de julho, hoje. Ordenou Jesus, então, que seus emissários celestes se empenhassem mais diretamente na manutenção da paz entre os povos e as nações terrestres, com a finalidade de colaborar para que nós ingressássemos mais rapidamente na comunidade planetária do Sistema Solar, com o mundo mais regenerado ao final deste período. Aqui vocês devem conhecer Geraldo Lemos, ele esteve esse ano aqui, se não me engano foi mais para o início do ano, ele esteve fazendo uma palestra aqui mesmo nesse auditório, falando sobre também a data limite e aquelas revelações que o Chico fez a ele. Escritor e orador espírita, Geraldo Lemos era um dos maiores amigos do nosso querido Chico. E o que Chico revelou a Geraldo Lemos? Segundo Geraldinho, o ano era de 86, momento difícil para o Brasil, em função da crise econômica e da inflação. E o Geraldo estava na sala de jantar da casa do Chico, quando este revelou que havia acontecido uma reunião, que a gente já falou há pouco, entre Cristo e outras potências angélicas para definir o futuro da Terra. Chico me disse que foi nos concedido uma moratória de 50 anos
que vai terminar em julho 19, período em que os emissários celestes trabalhariam para que houvesse paz entre os povos e as nações. O médium teria dito a Geraldo Lemos que, se chegarmos em paz até 2019, a Terra vai experimentar muitos avanços tecnológicos. Alcançaremos a solução para todos os problemas de ordem social, como a pobreza, a fome, que serão extintas. Teremos a descoberta da cura de todas as doenças no corpo físico pela manipulação genética e os avanços da medicina e aparelhos que vão permitir nosso contato com esferas desencarnadas, disse o escritor. Sobre essa última parte, aparelhos que vão permitir um contato mais direto com o mundo espiritual, a Sônia Rinaldi, que esteve aqui recentemente, fazendo uma palestra sobre esse assunto, a transcomunicação, nos informou, e a Sônia, vocês sabem, é a pioneira no estudo da transcomunicação no Brasil. A Sônia nos informou que agora quem está no comando da transcomunicação na espiritualidade é ninguém mais do que Nikola Tesla, um gênio, um cientista altamente evoluído, dotado de capacidades maravilhosas, fantásticas, de realmente, como ele demonstrou quando esteve encarnado, mas naquela época não conseguiu levar a cabo todas as suas experiências, as suas descobertas, mas é hoje ele que comanda essa comunicação com o mundo espiritual. E o Lando de Moura, o padre Lando de Moura, nosso querido padre Lando de Moura, que comandava antes esse processo, está auxiliando o Tesla também, dirigente lá dessa estação, dessas duas estações, a Estação Norte e a Estação Sul, que desenvolvem todo um trabalho de pesquisa e de comunicação com a equipe da Sônia Rinaldi, com o nosso mundo material, para que possamos ter notícias do mundo espiritual e possamos ter a certeza e a confirmação da existência da vida depois da morte. E a Sônia nos revelava que, justamente agora com Nikola Tesla, o processo de novos aparelhos que vão permitir um contato mais direto com a espiritualidade está em franco desenvolvimento. Começou com os aparelhos de TV, depois foi para o computador, hoje já tem até celular, notebook, e em breve acredito que outras formas de comunicação com a espiritualidade vão nos deixar mais próximo daqueles seres que já partiram. E informações que eu tenho e também informações que, por minha conta, eu digo que um desses processos vai ser a comunicação através da holografia. A holografia já existe e só não está disseminada ainda, mas como vocês, aqueles que viram o filme do Nosso Lar, naquele momento em que o governador do Nosso Lar se manifesta através da holografia. Então a holografia vai ser uma das formas que em breve nós vamos poder contatar esses nossos irmãos que já não estão mais nessa dimensão física. Essa revelação que o Geraldinho recebeu também foi passada para Marlene Nobre, desencarnada em 2015. A líder espírita foi fundadora do Centro Espírita Caibar Schutel, em São Paulo, e da Associação Médico Espírita de São Paulo, do Brasil e a internacional. Juntamente com seu marido, o deputado Freitas Nobre, fundou o jornal e editora Folha Espírita. É autora de vários livros e era também membro do Conselho Nacional das Entidades Especializadas da FEB, órgão instalado em 2014. Eu me deparo, às vezes, dentro do movimento espírita, com pessoas que colocam dúvidas, duvidam que Chico tenha realmente feito essas revelações. Meus irmãos, Chico, um espírito altamente iluminado, jamais diria ou faria qualquer revelação
a seus amigos mais próximos, se não estivesse com toda certeza e intuído pelos seus mentores da espiritualidade. Então, infelizmente, isso me deixa muito triste quando eu vejo dúvidas serem lançadas sobre o que disse Chico sobre a data limite. Chico não era um profeta. Não se pode dizer que isso é uma profecia. Chico não se preocupou durante a sua vida em fazer profecias. Chico se preocupou em trazer revelações, trazer mensagens do mundo espiritual. Então, eu não considero que a mensagem que foi passada a Geraldinho Lemos, a Marlene Nobre, sejam profecias. Chico apenas se limitou a revelar o que aconteceu naquela reunião de Jesus com os emissários angelicais do Sistema Solar e dirigentes do Sistema Solar, e ele confidenciou isso a seus amigos mais próximos. Ele não se preocupou, claro, que na mensagem, pela própria natureza da reunião que houve na espiritualidade, está incluso, está implícito que se não houvesse nada que provocasse uma terceira hecatombe, uma terceira guerra, nós avançaríamos muito. E aí Chico falou, olha, os avanços serão nessas áreas, tudo através das informações que ele tinha dos seus mentores, de Emmanuel. No livro A Caminho da Luz, onde se fala no capítulo 14, se não me engano, sobre a grande transição planetária, Emmanuel, já em 1938, fala sobre essas mudanças. E Chico fez apenas uma revelação, não considero que tenha sido uma profecia, a revelação da natureza da reunião, do que foi tratado nessa reunião de 20 de julho de 69, na espiritualidade. Que a opção pela guerra vai gerar muita dor. Caso a humanidade opte pela Segunda Guerra, as consequências seriam desastrosas. A Terra reagirá com violência. O homem começaria a guerra, mas quem iria terminá-la seriam as forças telúricas da natureza, cansada dos desmandos humanos. Seríamos confrontados com terremotos gigantescos, tsunamis, veríamos a explosão de vulcões há muito extintos, enfrentaríamos degelos arrasadores, com trágicos resultados para as zonas costeiras. As cinzas vulcânicas e as irradiações nucleares nefastas acabariam por tornar inabitável todo o hemisfério norte. Uma das revelações de Chico ao Geraldinho Lemos. Graças a Deus, estamos aqui hoje sem que nada disso tenha acontecido. Chico falou que vai haver uma mudança no mapa do Brasil. Como isso acontecerá? Nessa hipótese anterior, Chico diz, teremos que ceder terras e muito da nossa soberania, porque os irmãos nossos não mais terão onde morar. Isso no caso de escolhermos a segunda hipótese, de termos uma guerra nuclear avassaladora antes de 2019, prazo dado por nosso Mestre Jesus. Palavras textuais do Chico em entrevista por diversas vezes. E eu tenho absoluta certeza que Chico falou tudo o que ele tinha conhecimento e permissão para revelar. Chico tinha ainda esperanças para a humanidade? Ele sempre teve esperanças que a melhor hipótese aconteceria e tinha certeza de que os brandos e pacíficos herdarão a terra. Ele continua trabalhando sem descanso no mundo espiritual. Contaremos sempre com a sua proteção e o seu amor. Eu mesmo, várias vezes, ouvi Chico falar sobre isso em programas, entrevistas, quando ele sempre destacou essa confiança que ele tinha de que nós chegaríamos aqui sem que a segunda hipótese devastadora se realizasse. E para que isso acontecesse, pessoal,
Vocês não fazem ideia da dificuldade que foi isso, necessitando até não só da intervenção dos nossos amigos espirituais, espíritos de luz, da espiritualidade, como também, para que isso acontecesse, nós tivemos a intervenção direta dos nossos irmãos cósmicos que estão zelando nesse processo de transição planetária. A Terceira Guerra esteve a caminho, esteve nos céus de algum lugar do mundo e foi impedida no último momento. O que vai acontecer após 20 de setembro de 2019, já que chegamos aqui sem que tenha acontecido uma Terceira Guerra Mundial? Eu costumo dizer que não é no estalar de dedos que as coisas vão ocorrer daqui para frente, pessoal. Não esperemos que os nossos irmãos cósmicos agora, que não tinham permissão para se apresentar oficialmente, num primeiro contato oficial, que amanhã, dia 21, eles possam descer no Madison Square Garden, na esplanada dos ministérios. Isso vai nos frustrar, porque não vai acontecer. O que muda a partir de agora é que aquela permissão que eles não tinham para nos ajudar diretamente, para se apresentar diretamente, eles já não têm aquele óbice, aquele obstáculo. Mas não quer dizer que todos aqui, todos vão decidir, não, vamos lá que agora a gente já não tem mais esse obstáculo, não é isso. Até porque nós sabemos que a presença dos nossos irmãos cósmicos entre nós, ela já existe e há muito tempo. Não só trabalhando com vários governos, principalmente o governo americano, como também no meio de nós. No meio de nós, eu digo, no meio de nós, entre nós. Tinha até um documentário que alguém acabou comprando, estava lá na frente, que fala sobre isso. Nós temos nossos irmãos cósmicos transitando abertamente nas nossas principais cidades. Isso já está ocorrendo há algum tempo, algumas décadas, e o avanço que nós estamos experimentando já há várias décadas se deve, muitos desses avanços, ao estudo da engenharia reversa. Você já deve ter ouvido falar o que é a engenharia reversa. Ela começou em Roswell em 1947, quando houve o incidente Roswell, aquela nave que caiu nos Estados Unidos, e alguns seres foram capturados, alguns com vida ainda. Os cientistas americanos, que são muito competentes, muito capazes, eles procederam à engenharia reversa, que é o desmonte de vários daqueles materiais que eles encontraram, para saber como os nossos irmãos cósmicos tinham chegado àquela construção, àquela descoberta. E a engenharia reversa permitiu muitos dos avanços que nós temos hoje. Dentre eles, a fibra óptica, a comunicação também avançou muito com o advento dos aparelhos celulares. O avião stealth, aquele avião americano, é fruto da engenharia reversa. Isso não para por aí, muitos avanços na área da medicina também são contribuições dos nossos irmãos cósmicos, que a partir dessa data terão mais permissão ainda para que a gente obtenha novos avanços no sentido de acelerar o nosso processo e o nosso desenvolvimento aqui na Terra. O que disse o Chico quando... Isso aqui, pessoal, no programa Pinga Fogo da Rede Tupi, olha o ano, 1971. Naquela ocasião, Chico falou no programa a respeito do que aconteceria a partir de agora. Porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. Isso que o Chico falou já em 1971 é essa noção que nós devemos ter. Nós não podemos jamais esquecer isso.
Nós fazemos parte de uma família cósmica, de uma família universal. Nossas primeiras experiências não foram aqui e as últimas também não serão aqui. Então, isso é muito importante para esse sentimento que nós temos que despertar em cada um de nós, o da fraternidade e do amor universal. Que novos avanços nós vamos ter? Nós falamos da mensagem do Chico, rapidamente, sinteticamente, vocês viram o que o Chico revelou a Geraldo Lemos, a Marlene Nobre, e nós vamos ver agora, eu vou dar uma pequena palhinha do que aquela mensagem trouxe e o que vai acontecer daqui por diante. Algumas dessas coisas que eu vou falar aqui já estão em pleno desenvolvimento, outras não. Né? Alguns podem dizer, não, mas saiu os Estados Unidos, a União Soviética, a França, já estão pesquisando. Muito bem, realmente muitas coisas que eu vou falar aqui já estão sendo pesquisadas e estão em avançado processo de desenvolvimento. Outras não. Algumas dessas coisas que serão faladas aqui, muitos de nós não vai conhecer nesta encarnação. Precisaremos vir novamente em outras para conhecer. Mas o que eu quero dizer, a partir desta data de hoje, é que o nosso planeta vai experimentar um acentuado processo de transformação. Se a gente acha que nas últimas décadas o processo foi muito rápido, eu, quando era jovem, criança, não tinha computador, não tinha aparelho celular. Eu falava com meu pai, porque desde cedo eu gostava muito de ir para a janela, olhar as estrelas, e eu me sentia assim, a saudade daquilo que eu não sabia decidir bem o que era. E conversava com o pai, que era espírita também, e eu dizia a ele, pai, no futuro, não vai demorar muito, nós vamos falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo com um aparelhinho, um pequeno aparelhinho na mão, e nós vamos ver e conversar vendo o rosto daquela pessoa em qualquer lugar do mundo. E naquela época o telefone estava, né, as comunicações telefônicas aí estavam muito primárias, né? E realmente não precisou de muito para que isso acontecesse, né? Aí eu falava para ele também, pai, e tem mais, no futuro as pessoas vai ter uma espécie de um cinto que elas vão acoplar aqui na região da barriga, do estômago, e com um botão, e esse cinto, esse cinturão com uma pequena bateria, vai permitir o deslocamento até determinado local sem o uso de veículos. Vocês viram que os Estados Unidos já tem essa tecnologia, né? Apesar que ainda é um equipamento muito grande, muito pesado, os astronautas usam isso aí, mas está em desenvolvimento também, assim como outras coisas estão em desenvolvimento, né? Então, novos e modernos equipamentos, isso na área da medicina e saúde, permitirão um diagnóstico precoce de várias patologias e o tratamento com novos medicamentos e terapias propiciarão a cura de inúmeras doenças que ainda hoje desafiam médicos e especialistas. Os sistemas de saúde oficiais em países de segundo e terceiro mundo também terão muitos avanços no atendimento a seus pacientes. O Chico, na mensagem, já falou ali de cura de todas as doenças, né? Isso vai acontecer. Mas eu me refiro aqui nessa observação numa coisa mais imediata, assim, que a gente vai poder ver ou nesta encarnação ou numa próxima, né? A cura de todas as doenças ainda vai demorar um pouco, né? Mas não é porque nós passamos essa data em colônias que tudo vai ficar uma maravilha, não vão mais ter doença, fome, não é nada disso. O que eu quero dizer aqui, quero que vocês tenham bem presente, que as coisas não vão se transformar da noite para o dia. O que eu estou falando aqui é de um processo que a partir de hoje se acelera.
um processo de desenvolvimento tecnológico, um processo de desenvolvimento humano, físico e espiritual, que a partir de hoje se acelera. As coisas não vão se resolver. Nós sabemos que no mundo regenerado, o mal vai continuar a existir, mas não no grau e com tamanha maldade e violência que existe atualmente entre nós. Aqueles nossos irmãos que cometem os crimes hediondos já estão sofrendo o expurgo, assim como os capelinos que vieram para cá sofreram, e muitos já voltaram ao seu sistema, e de outros quadrantes da galáxia também. Agora está havendo o processo inverso. Então, os nossos irmãos que são pertinazes no mal, que não praticam bem, esses estão indo embora. E isso está acelerando muito o processo de regeneração planetária, como a gente vai ver mais adiante, vou falar mais sobre isso. Então, nas próximas décadas, muitas das nossas doenças que hoje desafiam os nossos médicos, cientistas, terão a cura. Infelizmente ainda há muita restrição e precisa ser muito mais estudado a cura de doenças e de deformidades com as células-tronco. As células-tronco são a resposta para a cura de muitas doenças, para a transformação de muitas pessoas com deficiências físicas também. O enxerto de células-tronco embrionárias, que ainda é uma questão polêmica para muitos, vai resolver muitas dessas doenças e situações que hoje não têm cura. Os órgãos artificiais substituirão em breve os órgãos naturais. Uma pessoa que precisa de um transplante de coração não vai mais precisar de um coração de um doador que tenha acabado de falecer. Vários órgãos, vários problemas de saúde, de doenças, nós teremos órgãos artificiais cada vez mais desenvolvidos, com tecido humano, o órgão artificial, mas revestido de tecido humano, que vão substituir esses órgãos naturais que hoje às vezes a gente encontra dificuldade em achar um doador. Tecnologia e comunicações. Todos nós sabemos que ainda hoje a internet está disseminada no mundo todo, canais no YouTube, Instagram, vários processos tecnológicos de comunicação que atingem o mundo todo. Mas isso também vai ser enormemente beneficiado o processo de desenvolvimento. Nós vamos ter um processo acelerado de desenvolvimento das comunicações com o mundo todo. Isso inclui também toda essa tecnologia que envolve o sistema de comunicações, aparelhos celulares. Às vezes a gente está num lugar aqui próximo mesmo que não pega o sinal, né? Às vezes a gente vai dentro às vezes num supermercado, não pega o sinal do celular. Então, essa tecnologia, todo esse sistema de comunicação com todo mundo, nós não teremos mais regiões no mundo onde não pegue determinado sinal. Vai ser muito fácil a comunicação a qualquer hora, com qualquer lugar no mundo. A inteligência artificial e robótica, isso já está sendo estudado, tem avanços consideráveis nessa área. Muitas vezes a gente vê alguma coisa na imprensa, no noticiário. Nós teremos grandes novidades na área da inteligência artificial e robótica, com a criação de robôs altamente eficientes em auxiliar os seres humanos em diversas tarefas das atividades domésticas. Nós vimos que já existe hoje aqueles robozinhos, né? Até tem a venda aí que tiram o pó, fazem a limpeza da casa, mas ainda são bastante...
rudimentares, assim, bastante primitivos, né? Nós teremos um avanço com essa área da robótica e inteligência artificial mais evoluída, com a criação de robôs muito mais sofisticados, que possam desempenhar tarefas que hoje ainda não desempenham. Também atividades comerciais, culturais, de lazer, industriais. Esses robôs de inteligência artificial vão ajudar muito, além da fabricação de androides, que serão muito utilizados nas áreas de vigilância e segurança pública. Qual a diferença entre um robô e um androide? O robô é totalmente mecanizado, mecânico, com aquela aparência dele mecanizada, né? E o androide não. O androide, ele tem a aparência, ele pode ter uma aparência mista de robô e de ser humano, mas ele, normalmente o androide mesmo, ele tem a aparência física de um ser humano, tipo assim, um ciborgue, como a gente diria, e internamente ele é uma máquina. Então, e essas, não vamos chamar de seres, não são seres, mas esses androides, esses equipamentos muito sofisticados, vão auxiliar muito nas áreas de vigilância e segurança pública em breve. A gente vê que em alguns lugares do mundo, que as coisas aqui para nós chegam com muito atraso, né? E alguns países da Europa, principalmente, isso já está em franco desenvolvimento e a gente já encontra algumas novidades nessa área da robótica e da inteligência artificial. Novas tecnologias vão revolucionar o sistema de transportes no mundo todo. Algumas delas já em adiantado desenvolvimento em testes. Projetos aerodinâmicos com novos e surpreendentes designs tornarão as viagens aéreas mais confortáveis e seguras. Aviões poderão se autoabastecer em pleno voo e serão dotados de um campo energético para evitar acidentes e colisões aéreas. Esse negócio do autoabastecimento em pleno voo, isso tem estudos adiantados. Me parece, não posso estar enganado, não sei, que já existe algum protótipo de avião com abastecimento em pleno voo. Mas vai ser uma coisa comum também. E esse campo energético não existe ainda. Mas os nossos irmãos cósmicos, isso para eles é tecnologia muito antiga, né? É uma força gravitacional que envolve a nave ou o avião e que impede a colisão. Eu sei das dificuldades que os pilotos atravessam. Eu tenho um filho que é piloto de uma empresa comercial e o perigo que os drones representam, que aqueles balões meteorológicos, balões representam também, né? A segurança dessas aeronaves que transportam centenas de pessoas. E esse é um problema que vai ser em breve solucionado com esse campo energético que vai impedir. Se tiver um drone, um balão, qualquer outro avião, não vai haver o choque, porque a aeronave estará protegida por esse campo energético, magnético. Tudo é energia e o magnetismo vai ter uma função muito importante no desenvolvimento tecnológico, principalmente no sistema de transportes em todo o mundo, muito em breve. Aí nós temos o design de alguns aviões no futuro, naves, né, o design triangular. Os Estados Unidos têm já algumas aeronaves em formato triangular, algumas muito semelhantes aos aparelhos dos nossos irmãos cósmicos. Porque os nossos irmãos cósmicos usam também naves triangulares, né? E é um design que eles também utilizam. E talvez até em função, quem sabe, eu não posso confirmar, mas talvez até em função do processo de engenharia reversa, os Estados Unidos desenvolveu também várias naves com esse formato, esse design. E hoje elas podem ser confundidas com naves dos nossos irmãos cósmicos. Mas no futuro também esse design vai ser amplamente utilizado
em aviões, sistemas de transporte, etc. Esse aqui, pessoal, parece o dirigível Hindenburg, mas não é. É o Erlander, um misto de dirigível, avião e helicóptero. Erlander 10, que com seus 92 metros de comprimento acaba de completar uma série de testes em voo e se aproxima da etapa de utilização comercial. Mesmo parecendo um dirigível, a nave combina as tecnologias também de aviões e helicópteros, daí a denominação híbrido. O Erlander 10 poderá atingir altitudes de até 100 metros por até 5 dias quando tripulado. No início de maio, a nave híbrida voou durante 180 minutos, se não me engano. Então, claro, aí tem um formato que lembra dirigível, uma coisa mais antiga, mas a tecnologia dessa nave também é uma tecnologia moderna, né? E vai permitir fazer voos tripulados e permanecer no ar durante muito tempo, né? Esse é apenas um protótipo que já está em desenvolvimento, está em estudo. Aqui os drones tripulados. Vai ser uma novidade muito em breve. Já existe a empresa chinesa E-Hang revelou um drone totalmente elétrico que consegue transportar uma pessoa por 23 minutos. É o E-Hang 184. Esse drone ele não tem piloto e a viagem é controlada por um tablet. E por enquanto o passageiro até 100 quilos pode viajar nele e escolher o destino. Então os drones que hoje não são tripulados, são pequenos aparelhos que nós conhecemos, em breve serão fabricados em massa à disposição de qualquer um de nós que tem os recursos para adquiri-lo e poderão transportar uma pessoa tranquilamente de um lugar para outro com uma certa autonomia de voo, né? Então isso também será uma novidade muito em breve e já está, como vocês viram aqui, foi apresentado no Salão de Genebra recentemente, há 1 ou 2 anos atrás, esse drone que vai permitir o transporte de seres humanos, de pessoas. E os carros também. Os carros, nós vamos também ter um design futurístico muito avançado. Nós temos ali modelos também apresentados no Salão de Genebra recentemente, dotados todo computadorizado, com ou sem motorista. Esses carros deslizarão sobre vias asfálticas com placas magnéticas das principais cidades do mundo, equipados com perfeito sistema anti-colisão e anti-roubo, com identificação pela íris ou digital e movidos a eletricidade e energia solar ou pequenas baterias de radônio ou plutônio, elementos da nossa tabela periódica, elementos químicos, possibilitarão a segurança e o conforto de seus afortunados proprietários em poucas décadas. Porque o que eu falo aqui? Alguns trens-balas, os trens-balas hoje já deslizam sobre trilhos, né, sem tocar esses trilhos. Essa tecnologia, esse estudo, esse desenvolvimento já existe e em breve as nossas vias nas cidades os carros poderão percorrer as nossas vias através de um sistema de placas magnéticas nas principais vias, principais cidades do mundo. E os veículos não tocarão o solo, eles vão deslizar sobre o solo. Isso já existe, não aqui na Terra, mas em muitos mundos. Isso é uma coisa assim de centenas de anos que eles têm essa tecnologia, né? Em breve nós também teremos essa tecnologia. E essas facilidades, né? Sistema anticolisão, que é mais ou menos semelhante, tudo computadorizado. Alguns carros mais modernos também trazem algumas inovações nessa área.
A gente recentemente já tem carros aquele que permite o estacionamento, né, com câmeras. Isso tudo é coisa que há umas décadas atrás não existia. Mas daqui para frente o avanço vai ser muito mais acelerado nessas áreas. E a identificação, nós não vamos poder ser roubados, porque só o seu proprietário, através da identificação pela íris ou digital, terão acesso a esses veículos. Então vai acabar totalmente com o negócio do roubo de veículos. Arquitetura inovadora e funcional. Esse prédio que vocês veem aqui, ele já existe em Dubai. Mas as nossas cidades com um design totalmente futurístico, né, isso já num planeta regenerado, que nós estamos em processo de regeneração, cidades com arquitetura arrojada e inovadora, preservando a natureza e o meio ambiente, com usinas de reciclagem de lixo de todos os demais produtos que possam ser reciclados e reutilizados pela população, considerando a sustentabilidade e o bem-estar social. A abertura das fronteiras e globalização constituirão um primeiro passo para a união da humanidade, facilitando o turismo mundial e estudos de intercâmbio cultural. Então, as nossas cidades também, cada vez mais, terão uma arquitetura futurística, um design arrojado, e não só aquelas cidades que a gente vê lá na região dos árabes, né, do Dubai, Emirados Árabes também, e lá eles já começaram a desenvolver uma arquitetura muito diferente, né, muito mais arrojada e futurística. Isso vai se disseminar por várias outras cidades do mundo. A segurança pública. Modernas cidades em todo o mundo serão dotadas de sofisticados e complexos sistemas de segurança pública, controlados por inteligência artificial e que possibilitarão a imediata localização de infratores das leis e seu recolhimento para instituições modelares de exclusão de liberdade. Algumas delas localizadas em nosso satélite, cujo início da colonização será em breves anos, assim como as primeiras tentativas de colonizar Marte. E ainda ontem, se eu não me engano, no próprio noticiário da noite, eles falavam, né, do projeto de, em breve, isso a imprensa vem falando nas últimas semanas, de em breve colonizar o nosso satélite, voltar a pousar na Lua, e as primeiras tentativas de colonizar a Marte estão muito próximas. Quando isso acontecer, pessoal, tanto na Lua quanto em Marte, aquelas descobertas que os governos, já conhecedores do que está ocorrendo e do que tem lá, estão ocultando, forçosamente virão à tona. E o governo dos Estados Unidos, e principalmente a NASA, tem tido o cuidado de, aos poucos, começar a política do desacobertamento. Porque eles sabem que, se eles quiserem voltar à Lua e conhecer o que existe, principalmente no lado oculto da Lua, e colonizar o planeta Marte, onde existem vestígios de uma civilização que existiu há milhões de anos e que foi devastada por um cataclismo que ocorreu no nosso sistema solar, onde hoje existe o cinturão de asteroides, existia um grande planeta, um grande mundo que foi devastado por uma hecatombe nuclear. E isso afetou enormemente todo o nosso sistema solar, com repercussões sobremaneira em Marte, que era o seu vizinho, devastando a civilização que vivia sob a sua superfície. E os restos dessa civilização se encontram, como a gente já alguma coisa sabe a respeito disso, por fotografias que o próprio governo americano liberou já há algumas décadas. Existem vestígios que comprovam notoriamente a presença
de uma outra civilização que deixou construções, algumas hoje em ruínas, no solo marciano. Marte se prepara, Marte, onde existe uma civilização altamente avançada, são seres que atualmente não vivem na dimensão da matéria física, são seres que eu chamo de quintessenciados, onde seres de matéria sutil que vibram numa outra dimensão. Mas existe até a doutrina espírita, através do irmão X, Humberto de Campos, já revelou isso, já esteve lá em desdobramento, comprovando a existência dessa civilização altamente adiantada, muitos anos, centenas de anos à frente do nosso desenvolvimento, assim como existe em outros órgãos do nosso sistema solar, seres quintessenciados de dimensão sutil, onde não existe essa matéria física que nós temos aqui nesse mundo, compreensível ainda, por termos essa matéria, de provas e expiações. Mas o que eu ia dizer para vocês é que, independente dessa civilização que habita uma outra dimensão no planeta Marte, altamente evoluída, o planeta se prepara, a espiritualidade superior prepara o planeta Marte, o solo do planeta Marte, a superfície, para abrigar uma outra humanidade em breves anos. Talvez, quem sabe, o próprio ser humano possa participar dessa colonização, e eu acho que sempre foi o interesse do homem, né, de ir para Marte, de colonizar Marte. Provavelmente nós teremos lugar também junto a essa civilização que se prepara para habitar, que está sendo preparada, e aí o planeta tem que ser preparado também, né, a superfície, mas essa civilização que vai habitar o solo do planeta Marte, a superfície, dentro de algum tempo. Isso já está previsto pela espiritualidade superior. O que disse o Chico aqui? Haveremos de fabricar aparelhos que nos facilitarão o contato com as esferas encarnadas, o que eu já tinha citado antes, possibilitando a nossa saudosa conversa com os entes queridos que já partiram para o além-túmulo. Enfim, estaríamos diante de um mundo novo, uma nova terra, uma gloriosa fase de espiritualização e beleza para os destinos do nosso planeta. Isso que eu estou dizendo aqui hoje, tudo é com base na revelação, como nós vimos, como eu estou falando, do Chico Xavier. Algumas coisas que eu estou dizendo, talvez, diretamente, o Chico não falou especificamente. Eu estou trazendo para vocês algumas coisas novas que a espiritualidade me passa através desses contatos, dessa mediunidade, desse insight que eu tenho com o mundo espiritual. Mas o Chico trouxe as revelações maravilhosas e já deu a ideia da maravilha que vai ser o nosso mundo, do desenvolvimento que ele vai experimentar a partir de agora. O ufólogo brasileiro Ademar Gevaer diz: não há como separar espiritualidade da ufologia. É aquilo que eu falei antes para vocês, né? As duas coisas estão interligadas. Nós sabemos que as nossas experiências, que não começaram aqui e não vão terminar aqui, está tudo interligado. Nós somos parte dessa família cósmica. Então, a nossa evolução se faz em diversos orbes. Nós temos na nossa galáxia descobertas recentes dos nossos astrônomos cientistas, com data de 2017. Existe na nossa galáxia, Via Láctea, mais de 600 bilhões de sóis, de estrelas, que podem abrigar, quer dizer, que abrigam um sistema solar. 600 bilhões, isso dados descobertos até 2017. O número final não é esse,
Mas até agora eles descobriram 600 bilhões de sóis. Se cada Sol abrigasse, vamos supor, 8 a 10 planetas, imagine a infinidade de mundos que nós teríamos apenas na nossa galáxia. Se nós falarmos, os cientistas ressaltaram isso também, no nosso universo conhecido até agora, até 2017, que são os dados de 2017, existem no nosso universo conhecido 2 trilhões de galáxias, não é de sóis, 2 trilhões de galáxias. Se eu for pensar muito, vou fundir a cuca aqui, qualquer um de nós que vá pensar o que representa 2 trilhões de galáxias no universo conhecido, é inimaginável. Então é claro, pessoal, que a evolução se dá em infinitas moradas, como Cristo falou. Pai tem infinitas moradas. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E quando ele diz que é justamente o lema da fraternidade cósmica. E quando ele falou isso, ele não estava se referindo apenas às moradas espirituais, às moradas físicas. Ele abrangeu tudo, moradas físicas, moradas espirituais, todos os universos. É isso que ele quis dizer. Há infinitas moradas. Não, ele foi muito modesto, dizendo há muitas moradas. Ele poderia ter dito há infinitas moradas na casa de meu Pai e não estaria equivocado. Olha o que diz ainda o Ademar Gevaer, o nosso ufólogo, que para aquele documentário Data Limite. Essa nova realidade não tem como ser impedida de ocorrer. Ela virá e mudará tudo. Quem estiver mais preparado para isso vai sofrer menos o impacto da mudança. Então nós temos que estar preparados, com a mente aberta para essas mudanças. Mas toda essa mudança que a gente fala, que a gente espera, vai depender de cada um de nós. Vai depender também do nosso comportamento, da nossa reforma íntima, das nossas atitudes. Hoje em dia, graças a Deus, a gente está vendo aí as pessoas reclamarem mais dos seus direitos, essas entidades colocarem uma posição mais definida, exigindo respeito, e é assim que nós devemos proceder. As experiências kármicas que nós vivenciamos nos dizem que nós tivemos as mais variadas encarnações, em se tratando de condição social, gênero, raça, lugares onde nós habitamos, companheiros nossos, parceiros. Então nós tivemos infinitas, milhares de experiências, das mais variadas encarnações. Então nós temos que aprender, já é chegado o momento de aprender a ter respeito pelo próximo, respeitar as suas escolhas, seja elas de crença, de gênero, respeitar a condição social do nosso irmão, não nos acharmos que porque hoje estamos numa condição melhor que o nosso irmão, que amanhã a situação não possa se inverter. Isso aconteceu tantas vezes com tantos irmãos despreparados e que desconhecem a verdadeira realidade dos planos para a nossa evolução espiritual. Só através de muitas existências, nas mais diferentes condições, é que nós vamos nos burilando e podemos atingir o que é o objetivo que o Cristo falou, a perfeição. Espíritos capazes de habitar os mundos celestes. Paul Heller, ele é, se não me engano, ex-ministro do Canadá. Ele fala assim, seres de outros planetas sempre tentaram nos ajudar e o ser humano interpretou como ameaça. Eles estão muito adiantados em relação a nós e poderíamos aprender muito com eles. Isso um político que já ocupou elevado cargo público
o ex-ministro de Defesa do Canadá. Ele não diria isso se ele não soubesse de alguma coisa que ele não pôde revelar, que nós não sabemos ainda. Estamos sendo visitados, diz ele, por mais de 80 espécies extraterrestres. Tá? Por mais de 80 espécies extraterrestres, com os mais variados motivos. Muitas estão aqui para nos ajudar nessa fase de transição. Outras apenas por curiosidade, por projeto científico. Mas a visita de espécies extraterrestres, o nosso mundo, ele é muito precioso, ele é muito rico. Apesar de ser um mundo ínfimo, muito pequeno, né, comparando com outros da nossa galáxia, ou mesmo que o sistema solar, ele é riquíssimo. É um dos mundos mais ricos da galáxia em diversidade de fauna, de flora, de riquezas minerais. É riquíssimo. As maravilhas, a beleza desse pequenino orbe é fantástica. E nós sabemos disso. E isso desperta a curiosidade e o interesse dos nossos irmãos cósmicos, né? Muitos, a grande maioria, não vêm querer nos tirar daqui ou invadir, nada disso. Muitos vêm com o interesse de compartilhar, de poder nos ajudar, e que a gente não destrua o planeta, não acabe com a ecologia, como a gente tem feito, infelizmente, né, com a nossa Amazônia e com outras áreas verdes no mundo todo. Mas, é claro, sempre tem aqueles que têm interesses nocivos. Mas o planeta está, principalmente a partir de hoje, muito respaldado e muito protegido, né, por seres da espiritualidade e pelos nossos irmãos que compartilham esse processo de transição planetária. Então, aquilo que eu falei, a preparação para o contato oficial, não é que vai descer a nave, né, não é aquilo que... Isso aí, se nós esperássemos isso em muito breve, nós vamos nos decepcionar. Não é que vai acontecer isso. As naves continuam descendo, os contatos continuam sendo feitos, mas, por enquanto, ainda reservadamente ou para determinadas pessoas. O contato oficial com raças alienígenas, com outras humanidades, trará muitos benefícios para o homem da Terra. Inicialmente causará uma revolução em todos os sentidos, mas superada esta fase de adaptação, os avanços nas áreas de medicina, tecnologia, transportes, comunicação, educação, planejamento urbano, economia e justiça serão inimagináveis. Desse contato que vai nos propiciar tanto desenvolvimento nas próximas décadas, né? Principalmente a partir do momento que esse contato for oficial. Somos filhos do mesmo Deus, isso aí ninguém aqui tem dúvida disso, nós sabemos disso. Somos todos irmãos, viajores cósmicos em busca da evolução espiritual, a caminho da perfeição. Precisamos seguir a máxima do Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas estão reunidos nesses dois mandamentos. Lá na casa onde eu trabalho, no centro espírita, a gente fala isso praticamente em todas as palestras, né? Por mais diversos que sejam os temas abordados, a gente bate sempre essa mesma tecla, né? Amar ao nosso próximo como amamos a nós mesmos, né? E é tão difícil, pessoal, a gente muitas vezes entende que a gente deve fazer isso, mas a prática disso é muito difícil, né? A gente não consegue colocar em prática aquilo que a gente sabe que deveria fazer. Mas é chegada a hora de nós não só sabermos disso, mas colocarmos em prática também. Eu gosto muito dessa citação do padre jesuíta, teólogo e filósofo francês, Teilhard de Chardin. A grande verdade é que já naquela época ele dizia, né, que nós somos seres humanos
vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Estamos humanos, né? Somos parte desta humanidade agora. Mas, amanhã ou depois, num outro momento, o nosso espírito imortal poderá estar utilizando essa bagagem de conhecimento num outro orbe, em missão ou por merecimento num outro orbe. A humanidade não é privilégio do nosso planeta. Ela nem é originária daqui. Quando a Terra foi construída, a humanidade já existia há milhões e milhões de anos em outros mundos. Então, aqui é mais uma humanidade. É isso que nós precisamos entender. Então, quando até a própria doutrina espírita fala sobre os seres que habitam outros orbes, todos com a natureza humana, cabeça, tronco e membros, apesar de que a forma pode diferir de uma humanidade para outra. Nós temos a forma humana como nós e muitos outros orbes, né? Mas existe também outros formatos de seres, porque o importante, pessoal, não é a forma do ser. Deus ama a todos igualmente e criou seres os mais variados. Ele não é importante a forma do ser. Importante é a obediência, a prática dos valores divinos, das leis morais e o amor no coração que vai nos levar a esse processo de evolução. A evolução é a meta, é a lei universal, é a meta em todos os universos, conhecidos ou desconhecidos. Tem um caminho só, a evolução. E como ela se dá? Através do amor fraterno. Isso não é regra nossa aqui, é uma regra universal que Deus criou. Então é isso que nós temos, esse entendimento que a gente tem que definitivamente colocar na nossa cabeça e começar a praticar. Mundo de paz e regeneração. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Então os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daqui excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para um dos novos menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo próprio adiantamento, ao mesmo tempo trabalhando pelos seus irmãos ainda mais atrasados. Deus não pune. Deus é soberanamente justo e bom. E é justamente pela misericórdia divina que esses nossos irmãos pertinazes na prática do mal terão novas oportunidades. Em mundos primitivos ou em mundos de provas e expiações como o nosso. Mas são pelo menos 4 mundos que esses espíritos expurgados já estão indo, conforme a gravidade e o nível de crime cometido contra a humanidade. A gente sabe que embolsar dinheiro público destinado a merenda escolar, aos hospitais, é um crime gravíssimo. Mas ele não pode ser comparado ao terrorista que detona uma bomba e mata milhares de pessoas. Então, conforme a natureza e a gravidade do crime cometido contra a humanidade, esses espíritos que estão sendo expurgados vão para um determinado planeta. Então, eles já estão sendo conduzidos e nós temos no nosso satélite artificial, a Lua, uma base da espiritualidade que está trabalhando conjuntamente com os nossos irmãos cósmicos.
Nós temos no satélite, na Lua, uma base onde eu chamaria de estação de transbordo. Eles estão indo para essa base, e também Marte tem uma outra base, e de lá eles estão sendo conduzidos para encarnações em um desses 4 mundos. Cristo, que nos governa, o governador nosso, ele é governador de um desses mundos para onde os expurgados, os emigrados, estão indo. Planeta Quiron, um dos mundos. Porque Jesus Cristo, ele também governa aquele planeta do sistema Capela, de onde os exilados de Capela vieram para cá, tiveram origem. Aquele mundo hoje é um mundo regenerado, governado pelo nosso Cristo. Cristo também é governador de um planeta do sistema trino de Sírios, esse em estado de mundo feliz. Cristo governa o nosso mundo de provas e expiações, vai governar esse mundo primitivo, Quiron, para onde os expurgados estão indo, e é governador, está em processo de criação, que Cristo é um espírito crístico, um dos espíritos criadores de mundos, está em processo de criação um novo mundo, e Jesus Cristo também vai governar esse mundo. Ou seja, vocês vejam que o trabalho desse espírito, não tem nem palavras para dizer, de iluminadíssimo, né? Jesus Cristo governando os 5 mundos e coordenando todo o sistema de transmigração planetária que nós estamos atravessando agora, coordenando todo o processo de regeneração que o planeta está passando, porque a regeneração planetária, ela não começou agora. 100 anos antes de Kardec, quando as reuniões na espiritualidade decidiram que era hora de preparar o planeta para um novo ciclo. Tudo no universo evolui. E está na hora, se chegou naquela ocasião, diante de uma reunião dos emissários da espiritualidade superior, coordenados, é claro, por Jesus, que estava na hora de trazer ao mundo a terceira revelação divina, a codificação da doutrina espírita trazida por Allan Kardec. E ele concluiu muito bem a sua missão, apesar de toda a oposição que foi feita. Muitos aqui devem ter assistido o filme que passou há pouco nos cinemas, né? Toda a oposição que foi feita a ele, ele conseguiu conduzir de uma maneira muito eficiente a sua missão. E uma coisa que se destaca no filme, que é fundamental, o apoio que ele teve do espírito de luz da esposa dele, a Melina, teve o apoio maravilhoso que ela deu, naqueles momentos também que ele pensou, que ele fraquejou, que ele pensou até em desistir. Mas ela sempre o apoiou, e mesmo depois do desencarne dele, ela continuou dando prosseguimento à obra de Kardec. Então, o processo de regeneração é muito antigo. A novidade é que recente reunião na espiritualidade, quando eu digo recente, não significa que ela tenha sido esse ano, recente de poucos anos para cá, foi decidido a aceleração do processo de regeneração. Então, quando eu tenho, no próprio centro espírita que eu trabalho, às vezes algum colega que diz assim, não, mas o planeta Terra, do jeito que está, daqui a 1000 anos ele vai estar regenerado. Eu digo, não vai estar muito antes disso regenerado. Por quê? Por causa disso, pessoal. Esses espíritos pertinazes no mal, eles tiveram a última oportunidade para se modificar, ter aquela reforma íntima e começar a adotar a prática do bem e do amor fraterno. E nós sabemos que, ainda encarnados, esses espíritos continuam praticando crimes hediondos, crimes contra a humanidade. Esses espíritos
posso afirmar aqui para vocês, sem sombra de dúvida, estão na sua última encarnação nesse planeta. Não voltarão para cá. Por isso que o processo vai ser acelerado. Tão logo eles desencarnarem, e eles estão indo, eu tenho acompanhado, eles estão indo. Eles já estão, esses tempos, não lembro se alguém daqui, ou se foi da fraternidade, ou alguém de outra casa espírita, me falou, e eu já tinha esse conhecimento, e só reforçou o que eu já sabia, que eu tinha lido também em outro local, de um desdobramento, uma situação de desdobramento, em que essa pessoa me disse ter visto vários espíritos enfileirados entrando em 4 naves. Eu já tinha essa informação também, apenas confirmou. Os nossos irmãos cósmicos também estão utilizando essas naves para ajudar e levar esses espíritos para a estação de transbordo. Então, no momento que eles desencarnam, eles resignados já são informados que aqui foi a última encarnação deles. Porque eles não têm mais condições, o planeta vai dar um salto evolutivo, as vibrações serão diferentes, e eles não têm mais condições de acompanhar o nível vibratório. Eles não podem mais aqui resgatar, entrar nesse processo, continuar esse processo de expiação, não. O planeta Terra não comportará mais esse tipo de expiação. Não quer dizer, pessoal, eu ressalto isso para que as pessoas não pensem, no planeta regenerado só vamos ter o bem. Não é nada disso. O mal vai continuar a existir, mas não nos níveis atuais, não nesses crimes terríveis que a gente acompanha diariamente. Tem muita coisa boa acontecendo, mas o planeta regenerado, nós vamos ter ainda um mal em menor nível, né? As pessoas querendo passar a perna na outra, falando mal, fazendo fofocas, tentando prejudicar. Isso vai acontecer. Uma agressão física, vai acontecer talvez um assassinato, mas não nos níveis que nós temos hoje. Então, esses seres que cometem esses crimes bárbaros, eles tiveram a última oportunidade que a misericórdia divina lhes concedeu. Foi decidido também que a partir da década de 50, esses espíritos não encarnariam mais. Então, isso aí tudo, não sou eu que estou dizendo, foi uma decisão tomada na espiritualidade sob a coordenação do Mestre Jesus. Porque a única forma de nós acelerarmos esse processo que essa última reunião decidiu é tirar esse pessoal daqui e levar para outros mundos. Porque estão chegando espíritos de luz, estão chegando cientistas, pintores, da época do Renascimento, do Iluminismo, estão chegando grandes espíritos altamente evoluídos que já estiveram aqui e estão voltando para nos ajudar nesse processo de desenvolvimento. Estão chegando, já estão aí entre nós muitos. As crianças, começou com as crianças cristais, depois vieram as crianças índigo. Agora os filhos das estrelas estão chegando, muitos já estão entre nós. Então, pessoal, é isso que nos espera. São esses seres altamente evoluídos que o Chico fala também, que Emmanuel fala quando se refere ao processo de regeneração, que tantos outros falam, que Divaldo fala, Haroldo Dutra Dias. Tem espíritos altamente desenvolvidos chegando. Está havendo uma troca. Eles estão chegando. E aqueles mais atrasados, que não conseguiram ainda evoluir, estão indo embora, estão partindo. Então é por isso que o planeta vai entrar agora em acentuado e acelerado processo de regeneração. Vocês vão continuar amanhã ou depois de amanhã, ouvindo, tendo notícias de atentados, de crimes bárbaros. Isso vai continuar. Mas isso está chegando ao fim. Esses espíritos estão partindo e não voltarão mais, isso eu posso assegurar para vocês. Não sou só eu, repito, para que não pareça que eu estou fazendo profecias, ou profetizando. Isso aí, outros trabalhadores, outros médiuns dizem a mesma coisa.
apenas reflete uma decisão tomada na espiritualidade. Até o final deste século, o planeta vai estar em avançado processo de regeneração. Até o final deste século. E no próximo século, no final do próximo século, nós teremos um planeta totalmente regenerado. Emmanuel fala, até vocês podem encontrar isso na bibliografia, na internet, que em 2057 o planeta estaria regenerado. Essa data, porque mesmo em se tratando de espíritos de luz, espíritos superiores, ou espiritualidade, muitas vezes algumas datas têm que ser reformuladas, modificadas. Foi o que aconteceu. Em 2057, o planeta não vai estar regenerado, ele vai estar avançando no processo de regeneração, e esse processo vai estar muito mais avançado no final desse século. E no final do próximo século, aí sim, aí o planeta vai estar totalmente já regenerado. Com tudo isso de bom que eu falei aqui para vocês, e que o Chico previu, já acontecendo, e nós vivendo, né? Eu espero ter o prazer e o mérito e a oportunidade de estar aqui novamente para continuar o trabalho, porque o trabalho não vai terminar nessa encarnação, né? Às vezes eu ouço alguém dizer, alguém que dotado de conhecimento espiritual, tudo, diz, não, eu se puder escolher, eu vou querer ir lá para o mundo de onde eu vim, eu vou querer ir para um mundo mais adiantado. Eu digo não. Eu, se puder escolher, assino embaixo a decisão que o Bezerra de Menezes tomou também. Eu concordo com ele. Enquanto nós tivermos trabalho a fazer aqui, no sentido de melhorar a Terra, nós estaremos aqui. Eu não quero ir para lugar nenhum. Eu não sou daqui. Vim pouco antes dos capelinos do sistema de Aldebaran. Estou aqui, vivi na Atlântida. Mas, se me fosse oferecido, olha, vai lá para o teu mundo, terminou a tua missão, eu vou bater pé, vou teimar. Não, eu quero voltar para a Terra. Eu acho que a nossa missão aqui, a minha missão não terminou e não vai demorar muito a terminar ainda. E a gente acaba se afeiçoando, né, o planeta, as pessoas, a nossa família, que é a humanidade terrestre no momento, né? Então é por isso, pessoal, que eu falo que não vai ser daqui a 1000 anos, também não vai ser em 2057, mas já no final desse século e no próximo século nós vamos ter um planeta completamente regenerado, tá? Com o mal, com aquela ressalva, o mal ainda existindo, mesmo no planeta totalmente regenerado, mas em dimensões, em proporções muito menores. Nada de apavorante, as coisas serão muito melhores. E já também com a cooperação e a presença entre nós, não só dos filhos das estrelas, que já estão chegando, alguns já estão aqui, mas nós teremos também a cooperação direta dos nossos irmãos cósmicos, o que vai acelerar ainda mais todo esse processo, né? Que Kardec diz aqui, ó, abordando a questão da geração nova em A Gênese, diz que para que os homens sejam felizes na Terra é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que só se dediquem ao bem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica neste momento entre os que a habitam. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos. Kardec que falou já naquela época, visto que, se assim não fosse, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. Irão expiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos inferiores, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar.
serão substituídos por espíritos melhores que farão reinar em seu selo a justiça, a paz e a fraternidade. Kardec já naquela época falava isso, já antevia esse momento pelo qual está passando a humanidade. E é isso, então, a exemplo do que ocorreu com os capelinos e seres que vieram de outros quadrantes, aqueles capelinos que vieram para cá, muitos deles, acho que a grande maioria, apesar de terem cometido diversos tipos de crimes lá no mundo de onde eles vieram, eles eram altamente inteligentes, capacitados, tinham um nível superior, muitos deles eram cientistas, exerciam a medicina, eram sacerdotes, e isso não quer dizer nada, né? Vieram para cá porque eles estariam, se eles continuassem encarnados lá, eles prejudicariam o processo de avanço daquele mundo, hoje mundo regenerado. Então agora está acontecendo justamente o inverso, né? E muitos dos seres que estão sendo expurgados aqui são altamente inteligentes, capacitados, só que eles não usam essa inteligência, essa capacidade para o bem. Eles usam para a ambição, para o mal, o orgulho desmedido, passar por cima de quem quer que seja. O que importa é aquele egoísmo, né? Nós sabemos que o egoísmo e o orgulho são os dois maiores obstáculos da evolução espiritual. E esses seres que estão sendo expurgados são altamente dotados do egoísmo e do orgulho exacerbado. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no plano intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelas características que lhes são peculiares. A nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se achariam predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e estejam aptos a secundar o movimento de regeneração. Esses espíritos de luz que eu falo, esses espíritos que estão chegando, esses filhos das estrelas, essas crianças, e mesmo esses espíritos que já estiveram aqui, não significa que eles são perfeitos, que eles não têm alguma coisa, alguma aprovação por passar, não significa isso. É como o bem se coloca ali. Alguns podem não ser totalmente iluminados, mas eles se comprometem com o serviço do bem, com a prática do Evangelho de Jesus, e é isso que vai fazer a diferença. Se nós estivéssemos só encarnando aqui espíritos de luz, e mais os que já estão aqui, nós daríamos um salto direto para mundos celestes. Isso não vai acontecer. Nós temos aqui muito ainda, milhões de anos em mundo regenerado, depois passaremos para mundos ditosos e felizes, depois sim para mundos celestes, que segundo a doutrina seria a quinta categoria de mundos. Na verdade não é, mas para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, vamos ficar com essas 5 categorias que a doutrina tão bem nos coloca e tão bem nos ensina. Exigindo perfeição dos que vão continuar no planeta depois da sua ascensão de categoria de mundo e provas de criações a um mundo em regeneração, mas sim a condição de manso e pacífico, em outras palavras, pacificado interiormente. Esta será a raça que habitará a nova terra e partilhará com nossos irmãos de outros orbes a felicidade do amor e da fraternidade cósmica. E essa passagem, ao preparar essa palestra, eu tirei, não sou eu que estou dizendo, Cristo falou aquilo ali, e eu tirei essa passagem da internet, de um centro espírita,
onde justamente isso aqui estavam comentando, os médios estavam comentando, exatamente esses termos. Jesus, ao dizer isso, não está... E é isso, é bem assim, pessoal, é aquilo que a gente falava antes. Jesus não exige que os espíritos que agora vão estar conosco, ou continuem aqui, sejam perfeitos. Nós temos ainda, a nossa caminhada é muitíssimo longa. Apenas que sejam espíritos mais evoluídos e comprometidos na prática do bem e da fraternidade. Isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença, que a gente tem que entender. Então, essa será a nova raça que habitará a nova terra. Projeto Nova Terra, que a doutora Mônica Medeiros, médica e médium espírita da Casa do Consolador, que já esteve conosco aqui no estado várias vezes, e o ano que vem estará aqui novamente, fala sempre, Projeto Nova Terra. E quando ela recebe aquelas mensagens da Xeriana, aquele ser das Pleiades, que através dela passa mensagens edificantes para a transformação do nosso planeta, o que a Xeriana coloca das necessidades que nós devemos priorizar nesse processo de regeneração planetária, né? O autoconhecimento, reforma íntima, olhar para o nosso interior, porque do nosso interior nós podemos fazer a transformação. Que mais? Segunda coisa que ela fala, palavras da própria doutora Mônica nessa mensagem da Xeriana: instrução, cultura, conhecimento. Segunda coisa que nós devemos ter sempre em vista: aprimorarmos, aumentarmos o nosso cabedal de conhecimento, seja através de leituras, de palestras edificantes, de qualquer fonte, desde leitura de livros, palestras, cursos, não importa. Aumentar o nosso conhecimento, a nossa instrução, a nossa cultura. Terceira coisa fundamental: a prática do bem, da caridade. Então, com o autoconhecimento, o conhecimento e a prática do bem, esta é a geração que vai habitar a Terra. Orai e vigiai. Orai, esteja sempre em oração, sempre em contato com a espiritualidade, e aí os insights vão nos chegar de forma espontânea. Nós não precisamos ir para uma mesa mediúnica, não precisamos já, para recebermos informações da espiritualidade, não precisamos psicografar uma mensagem para termos algumas informações da espiritualidade. Através do que eu chamo de insights, nós recebemos, muito de nós já recebe essas informações da espiritualidade superior. E isso é através do comprometimento que nós temos com a nossa reforma íntima. E nós que estudamos a doutrina espírita, sabemos que o bom espírita se reconhece, né, justamente por essa busca da sua transformação, da sua reforma íntima, pelo seu comprometimento. Ninguém nunca exige que o espírita seja um ser perfeito. Nós não somos imperfeitos, nós não estaríamos aqui nesse mundo de provas e expiações. Mas o nosso comprometimento com as mudanças, com a nossa reforma íntima e com a prática do bem, isso nos é cobrado. E outra coisa que Jesus falava: a quem muito foi dado, muito será cobrado. A responsabilidade nossa, que temos esse conhecimento, ela é muito maior do que a dos nossos irmãos que não detêm esse conhecimento ainda. Então nós precisamos sempre orar e vigiar. Vigiar os nossos pensamentos. Porque o pensamento, eu até no centro espírita no qual trabalho, nós tivemos essa semana uma palestra sobre a força do pensamento.
do pensamento intuitivo também, né? Pensamento intuitivo, principalmente em relação aos seres encarnados, a gente tem certas intuições, né? Mas eu colocaria, além do pensamento intuitivo, esses insights, que é o pensamento capta, né, essa energia magnética que nos chega através daquilo que eu falei na minha palestra, glândula pineal e mediunidade, através da glândula pineal, que é o nosso órgão físico receptor e transmissor dessa energia que nos chega através da mediunidade, que nos vem da espiritualidade superior. Então, muitas coisas, que eu digo isso no meu grupo também, lá no centro, muitas coisas que eu falo para vocês. Claro que eu sou um leitor ávido das obras, da doutrina, de livros científicos, de livros de física quântica, etc. Mas muitas das coisas que eu digo, posso dizer, já me perguntaram: mas como é que tu sabe isso? Como é que tu sabe que foi assim? Como é que tu sabe que vai ser assim? Eu digo: olha, eu não posso te provar, mas são informações que eu tenho através desses insights, que eu estou sempre em contato com a espiritualidade, e eu recebo essas informações, não só dos meus mentores, mas de espíritos de luz que me passam determinadas informações, né? Mesmo não estando trabalhando em mesa mediúnica ou desenvolvendo a minha mediunidade além do que eu já tenho, né? Então, o que eu gostaria de ressaltar, nós estamos chegando ao final dessa exposição, é que vocês tenham presente da importância desse dia 20 de julho de 2019, que as coisas não vão se resolver no estalar de dedos, mas que o processo de aceleração planetária vai ser, a partir de hoje, grandemente desenvolvido e acelerado. Mudanças serão perceptíveis ainda na nossa, mudanças substanciais ainda na nossa existência, né? Aí vocês podem dizer: não, mas isso é um processo normal, porque os cientistas estão sempre estudando, desenvolvendo coisas novas, os médicos também. Não, pessoal, vai ser num nível assim inimaginável. Uma coisa, e não é só o desenvolvimento material, o desenvolvimento espiritual também. Justamente é isso que importa realmente, a nossa verdadeira propriedade. São os valores que nós levamos depois da passagem. Então, o desenvolvimento espiritual também vai ser muito acelerado, muito maior. Cada vez mais as pessoas sentindo aquela necessidade de se voltar para dentro, de meditar, de buscar a sua reforma íntima. Tudo isso também em função dessa energia curadora e maravilhosa que a espiritualidade superior joga sobre todos nós no planeta Terra hoje. Então, a partir de hoje, recebendo toda essa energia restauradora, balsâmica, que vai curar, curadora, né? Vai melhorar muito a nossa egrégora, aqueles miasmas que contagiam, aquelas coisas pestilentas que estavam à nossa volta, estão sendo diluídas. Nós sabemos também que esse processo de regeneração não se dá só aqui na Terra. Esse processo de regeneração começou na espiritualidade. Maria, juntamente com os lanceiros de Maria, Jesus incumbiu Maria, né, dentre tantas outras tarefas que ela tem, a coordenar todo o trabalho de esvaziamento e remoção daqueles espíritos altamente maléficos que habitam o umbral e as zonas profundas, abissais do umbral inferior. Então, os lanceiros de Maria, coordenados por ela diretamente, ela vai lá junto com eles. E não só os lanceiros de Maria, nós temos espíritos de cidades espirituais também auxiliando nesse trabalho, espíritos de outros órgãos também auxiliando nesse trabalho. Esses espíritos do umbral inferior, esses magos negros, alguns ainda, por incrível que pareça, magos negros da Atlântida,
com impérios no umbral inferior e umbral abissal, estão sendo removidos esses locais e, é óbvio, vão fazer parte desse grupo que está sendo transmigrado. Então, pessoal, não é só aqui fisicamente, na espiritualidade também. Eu já, pelas minhas condições de voz, falei muito hoje, eu vou ter que encerrar, daqui a pouco eu estou sem voz aqui. Mas eu queria passar essa mensagem para vocês.